professoras, professores. Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma obra do PNLD 2024. Hoje nós vamos conversar sobre a obra Mosaico Arte, que tem o selo editorial da Scipione. A obra Mosaico Arte é escrita por 4 autores: a Bea Meira, Tayana Machado, Silvia Soter e Rafael Presto. E hoje nós temos o prazer de receber aqui 2 dessas autoras, a Bea Meira e a Tayana Machado. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. A Bea Meira é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atuou muito tempo no ensino superior, trabalhou como ilustradora, artista gráfica e cenógrafa em projetos de educação e teatro, foi coordenadora pedagógica na Universidade das Quebradas, que era um curso de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é autora de vários livros didáticos e paradidáticos na área de arte. Já a Tayana Machado é mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é doutoranda em Literatura, é licenciada em Música pela Unirio, atuou como professora em escolas, em projetos culturais, na rede municipal do Rio de Janeiro. Então, ambas têm uma larga experiência como artistas, como acadêmicas e como professoras. Nada melhor para escrever uma obra de arte, né? Literalmente uma obra de arte. Então eu já vou começar aqui com algumas perguntas. E a gente está falando de um material para o professor de arte. Muitas vezes o professor de arte ele não tem um livro didático, um material de apoio. Às vezes existe até esse mito que ronda, né, de que não é necessário, de que ele tendo ali os recursos gráficos, isso é suficiente. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual contribuição a adoção de um livro didático pode trazer ao professor. Como é que o material pode, e pensando especificamente nessa obra, Mosaico, como é que ela pode potencializar o fazer docente, a ação docente e, por consequência, promover uma maior aprendizagem dos estudantes? Quando a gente pensa no trabalho do professor de arte na escola, a gente tem que pensar que esse professor ele é um pesquisador. O trabalho de artes na escola exige um tempo de pesquisa para a gente se atualizar, para a gente entender como está acontecendo o panorama artístico atual, contemporâneo. O livro de arte, ele entra para o professor como um suporte nesse sentido. A gente sabe da vida corrida desses professores, que muitas vezes têm matrícula em mais de um lugar, e que essa pesquisa, ela muitas vezes acaba ficando pulverizada, até porque o acesso a esses acervos, ele é um acesso pulverizado mesmo, né? Tem artista que vai ter um site organizado, instituições que vão ter, né, um acervo disponível para o material de uso, né? Assim, mas muitos artistas não têm esse acesso fácil na rede. Então, o material didático, ele traz essa elaboração, esse acervo para o professor. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que esse professor ele tem uma formação, em geral, muito voltada para os cânones europeus, para os cânones estadunidenses. E a gente tem um documento normativo, né, a BNCC, que oferece o direito do aluno a um acervo, né, materiais diversificados, ligados à sua realidade, com outros referenciais que não só esse. Então, o Mosaico Arte ele traz essa preocupação de oferecer ao professor o acervo, né, uma ampliação da sua possibilidade de conexão com assuntos locais, com assuntos globais, e traduzindo isso tudo em atividades, né? Isso é muito precioso, poder transformar ou propor que esses artistas contemporâneos diversos sejam abordados em sala de aula a partir também de elementos práticos para o estudante. Isso traz uma outra aproximação e conexão entre o livro didático, o professor e o estudante, que eu acho que é uma preocupação permanente da nossa coleção.
Com certeza, porque quando a gente pensa, né, em qualquer processo didático, seja no componente curricular que for, é sempre um desafio conciliar o processo de ensino ao processo de aprendizagem. Então, acho que a fala de vocês, né, e a proposta que está refletida na obra, ela traz muito bem essa interligação aí, né, de sustentar a ação docente e garantir a aprendizagem do estudante. E a gente sabe que a obra Mosaico Arte, ela tem um pilar aí estruturante, ela tem 2 conceitos-chave que embasaram a elaboração da obra, que são a interculturalidade crítica e a transversalidade. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses 2 conceitos, o que são, como foram pensados e como eles permitem uma ampliação do papel da arte nos anos finais do ensino fundamental. E aí, também aproveito para perguntar quais propostas, práticas pedagógicas são propostas de uma forma original na obra Mosaico Arte. Então, Elaine, o mosaico, ele é construído a partir desse conceito da interculturalidade crítica, né? Então, esse conceito tem sido uma ferramenta para a gente trabalhar ao longo desses anos todos, né? E elaborando uma metodologia que enfrenta essa questão de você ensinar uma única cultura, né? Isso que a Tayana falou das culturas eurocêntricas, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com isso, de quebrar esse paradigma dentro da escola, né? E a interculturalidade crítica, ela propõe que você trabalhe com todas as culturas, né? E de uma forma em que você promove o diálogo constante dentro da escola, dentro da sua sala de aula, operando com a cultura do estudante, né? A cultura juvenil, a cultura familiar daquele estudante. Então, você está sempre convocando os estudantes a trazerem as suas contribuições, as suas visões das culturas locais, do seu território, né? Isso é muito importante. É diferente de você simplesmente fazer um painel onde você mostra, né, a cultura japonesa ou a cultura africana, mas de uma forma exótica, como uma coisa que está fora da nossa cultura. E a hora que você leva isso para o cenário do estudante, da sua escola, da sua comunidade escolar, da sua cidade, você dá um sentido para o ensino de arte, né? E você amplia também a presença da cultura brasileira dentro da escola, que isso é muito importante, né? A gente vive num país que um país que se destaca do ponto de vista da cultura, né? Um país que tem uma música, artes visuais, a gente tem uma cultura intrínseca, né? E muito multicultural, né? Que provém dessas matrizes múltiplas que conformam a nossa brasilidade, né? Então, a interculturalidade é uma metodologia que, ao longo do trabalho, você vai sendo convocado a trabalhar dessa forma, né? E a transdisciplinaridade, ela nos ajuda a criar uma estrutura para essa coleção, né? E que é uma estrutura temática, né? É uma estrutura temática que tem uma progressão espiral. Então, a gente sai do tema corpo no 6º ano, né? Que é um tema que traz a questão de quem eu sou, o estudante vai trabalhar com cuidado, com entendimento de si mesmo, com a identidade. Depois a gente vai para a ideia de comunidade, né, que a gente vai trabalhar o coletivo, a relação com o outro, a alteridade. A gente vai pensar como nós nos relacionamos com a sociedade, né, com a cidade, com os valores da cidadania. O 3º tema, no 8º ano, é a terra, onde a gente vai trabalhar com a relação do humano e o não humano, né? Como a gente se relaciona com as outras espécies, a gente vai pensar no planeta, a gente vai pensar na crise climática, nos desafios do século XXI. E no 9º ano a gente finaliza essa espiral, né? E quando eu falo espiral é porque a gente retoma ao longo de cada livro as habilidades, as competências necessárias para a formação em arte no ensino fundamental 2. Então, no 9º ano, a gente vem com o tema ancestralidade, onde a gente vai trabalhar com a questão da memória, né? E é sempre atravessado pela interculturalidade. Então, a memória é a memória do estudante, é a memória, é a cultura do estudante, é o passado, é a história
da cultura brasileira. Principalmente, né? Claro que a gente também vai falar da cultura europeia, que a gente vai trabalhar também com um cenário contemporâneo mundial, né? Mas a gente tem esse foco na coleção. Excelente, tenho certeza que quem está ouvindo já está curioso para ver essa obra tão potente. Quero relembrar que ela está disponível lá no E-Docente, é só o professor acessar e ele consegue baixar a obra na íntegra. Continuando a nossa conversa aqui, Beá estava falando, né, dessa ampliação da presença da cultura brasileira na escola, né? E não tem como a gente pensar em cultura sem pensar em diversidade, em todas as diversidades possíveis, né? Diversidade das matrizes, diversidade das linguagens, diversidades as mais diversas. E aí eu queria tocar nesse ponto das diferentes linguagens da arte, porque a gente sabe que existe uma tradição, né, aí ainda arraigada em alguns locais, em que o trabalho com a arte na escola é muito restrito à linguagem das artes visuais. E Mosaico traz uma diversidade de linguagens, né, de propostas que vão ampliar essa sensibilidade, vão explorar a sensibilidade dos estudantes. Então, eu queria que vocês comentassem como é que isso aparece na obra, como é que essas outras linguagens dialogam, como é que o estudante tem a oportunidade de vivenciar diferentes linguagens da arte. Nossa, maravilhosa pergunta. Vou partir um pouquinho da minha experiência. Eu sou professora de música e eu sei que por mais que eu preze e foque no trabalho de música nas escolas em que eu trabalho, existe a demanda, às vezes até da minha parte, de poder interagir com outras linguagens, né? Dos meus alunos criarem uma trilha sonora para um quadrinho, por exemplo, né? Então eu, na minha prática mesmo, já vejo que o trabalho em escola, ele é um trabalho que puxa o intercâmbio com outras linguagens, né? E aí a gente precisa lembrar que na BNCC a gente tem contemplada 5 linguagens artísticas: música, artes visuais, teatro, dança e artes integradas. A nossa coleção está preocupada com a presença dessas 5 linguagens, mas com o diálogo entre elas de um jeito muito bonito. Assim, eu particularmente sou muito encantada por esse aspecto da coleção, porque a possibilidade da gente criar, por exemplo, um capítulo onde a música e a dança vão interagir de maneira genuína é de uma força para o trabalho escolar imenso, né? A gente poderia pensar num capítulo de música que trabalhasse corpo, um capítulo de dança que trabalhasse corpo. Mas quando a gente cria um capítulo de música e dança que trabalha em corpo através das danças e ritmos do Brasil, a gente oferece para o professor que está ali atuando com os alunos a possibilidade de interagir com essas duas linguagens, né? Muito amalgamado à realidade do espaço escolar. Como é que eu vou ensinar, por exemplo, o ritmo da ciranda ou o ritmo do maracatu sem inserir o corpo, sem inserir a dança, sem falar dessa manifestação artística de uma maneira ampla na escola, né? Então, por mais que as artes visuais sejam uma linguagem muito presente dentro do ambiente escolar, né? Eu acho que a coleção está construída de uma maneira que convida os professores, dá a mão a eles, para a gente poder oferecer aos nossos estudantes o que a BNCC exige da gente, que é uma aproximação com todas as linguagens, e ao mesmo tempo de uma maneira que fique confortável para esse professor, sabe? Que ele não se sinta, nossa, mas eu não domino música, como é que eu vou ensinar música? Ah, mas eu sei ciranda, eu já dancei ciranda numa situação tal, numa situação X, e aí, né, você vai conseguindo construir esse conhecimento do professor junto com o estudante, né? Ao mesmo tempo, é claro que a gente tem a preocupação de construção teórica e técnica de cada linguagem, né? Isso, a gente tem capítulos que são de uma linguagem só, e a gente tem uma seção, né, teoria e técnica, em que a gente está trazendo esses elementos juntos, né? Os professores, eles são habilitados nas suas respectivas linguagens, mas a gente não pode deixar de dar a mão para o professor polivalente, que tá lá na ponta do ensino também, né? Assim, então, o nosso material, ele está preocupado com esse suporte. Muito bom. E lembrando que
A gente associa muito o professor polivalente àquele professor dos anos iniciais, do ensino fundamental. Mas o professor de arte, ele é, em essência, um professor polivalente, né? Porque muitas vezes a formação dele vem em uma das linguagens e ele tem que dar conta de todas. Por mais que a gente critique, né, essa ideia do professor polivalente, né, a gente também acha que não deveria ser assim, mas a realidade é essa, né? O professor que está em sala de aula, dele é cobrado essa polivalência. Então, assim, o que a gente tenta fazer na coleção é criar um material em que um professor que é formado em música possa operar, trabalhar com os temas das outras linguagens, né? Inclusive criando situações e promovendo atividades em que a gente, por exemplo, com a dança, que você convida o aluno a observar a dança, a conversar sobre dança, não necessariamente dançar. Tem aluno que não quer dançar, não gosta de dançar, mas existem atividades que você pode ser, como se diz, ampliar, desenvolver a sua sensibilidade para a dança sem que você dance. E isso também se relaciona, de certa forma, com o professor, né, Tayana? Porque é o professor que ele também não dança, mas ele é uma pessoa que pode assistir um espetáculo de dança, ele pode trabalhar simbolicamente com a dança, né? Então, assim, a gente procura exatamente buscar no material essas oportunidades de trabalhar com as linguagens de pontos diferentes, não necessariamente da produção, né, da linguagem. Exatamente. O que está articulado é o que a gente conversava lá na primeira pergunta, né? Do apoio que ter um livro didático pode representar para esse professor, né? E ali ele vai ter um material que, em cima de um material tão rico como é essa coleção, ele vai poder colocar a sua autoria e a sua experiência e poder trabalhar com cada linguagem dentro da perspectiva em que ele se sinta mais confortável. E já que a gente está falando aí do diálogo, né, entre as linguagens, eu acho que Mosaico é uma obra muito coesa. Ela consegue trazer elementos muito diferentes e, como a Tayana bem colocou, não é só que exista a diversidade, mas existe o diálogo entre elas, né? Eu também sou encantada com esse elemento. E aí, por falar em diálogo, eu vou trazer uma outra questão que também é uma questão que perpassa o ensino de arte nas escolas, que é esse equilíbrio entre a história da arte e a arte contemporânea. Como você trabalhar com esses dois aspectos de modo simultâneo, de modo dialogado, sem privilegiar demasiadamente um ou outro, né? Eu sei que a coleção faz isso muito bem, ela traz um equilíbrio entre a história da arte e a arte contemporânea, sobretudo na abordagem das variadas matrizes aí, culturais brasileiras. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse diálogo e esse equilíbrio. Eu acho esse nome mosaico, ele é um nome muito apropriado para responder essa pergunta, porque quando você olha um mosaico, ele é uma coleção de fragmentos que se conectam e formam um todo maior. E eu acho que uma inquietação que a nossa coleção traz é essa ideia das histórias das artes, né? Essa relação plural com a história da arte. Por mais que a gente se preocupe e traga elementos na coleção que vão falar sobre as escolas, né, assim, o cubismo, né, assim, vai trazer essas referências já sedimentadas no âmbito da história da arte que a gente tem na nossa cabeça convencional, a gente propõe um diálogo e uma conexão, eu gosto dessa palavra, assim, uma fricção com outras histórias, sabe? Então, quando a gente traz, por exemplo, toda a cena da arte indígena contemporânea para dialogar na nossa coleção com referenciais das artes europeias, a gente está resgatando histórias dessas artes que foram apagadas na nossa formação, inclusive, como professor, né? E isso é um debate extremamente contemporâneo. A gente está dialogando diretamente com reflexões sobre história e memória que estão sendo debatidas nas universidades, né? Estão sendo debatidas nos nossos dia a dia, né? Assim, no momento. Então, a nossa coleção, ela traz essa preocupação, sabe, assim, de não contar uma história, mas a partir de referenciais já consolidados no cânone,
somados a referenciais urbanos, referenciais não urbanos, referenciais de comunidades diferentes, né? Assim, a gente tem um peso forte da arte brasileira, mas a gente traz artistas de outros continentes também. A gente tem muito essa preocupação do equilíbrio, né, Bea? Assim, de pensar quantos artistas tem dessa região, daquela região, quantos homens, quantas mulheres, porque a gente entende que o somatório, né, o diálogo entre todos esses pontos é que gera esse mosaico arte, né? E que faz a gente repensar. Eu acho muito provocativa a coleção nesse sentido, para o professor e para o aluno. Faz a gente pensar o que é essa história da arte. Eu acho que situa o aluno também, né? Porque quando o estudante observa que o que ele faz pode compor essas histórias das artes, isso dá um sentido de pertencimento muito grande, né? E aí a gente tira a arte de um lugar distante, longe de mim, que fica lá no museu, enclausurado, a 4 paredes e cofres, e traz aquilo para perto do estudante e do professor, de uma outra maneira. Eu acho isso uma potência imensa da nossa coleção. Não, com certeza, né? Foge daquele perigo da história única, né? Isso em qualquer linguagem e, sobretudo, nas linguagens da arte. E acho que é isso. Acho que uma obra em mosaico, ela evidencia o mosaico da vida, né? E esse aluno aí que transita entre vários espaços e tudo mais. E aí eu vou para uma última pergunta aqui. A gente sabe que Mosaico Arte é uma coleção que trabalha também com projetos. Ela traz propostas de projetos. Mas a gente sabe que a palavra projeto, ela tem múltiplas concepções, múltiplas abordagens, né? Quando a gente estuda aí um pouquinho da história da educação mesmo, cada componente curricular, cada área de conhecimento vai se apropriar dessa ideia de projeto e vai desenvolvê-lo de uma forma diferente. Queria que vocês comentassem como é que na obra Mosaico, qual é a concepção de projeto que norteou a elaboração dos projetos que vocês propõem e, se vocês puderem aí dar um spoiler, né, contar alguns exemplos para os nossos professores e professoras de alguns projetos que são propostos. Então, Elaine, realmente os projetos, eu acho que é uma coisa legal a gente contar, é que a gente renovou todos os projetos para essa edição, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso também, que o Projeto Mosaico está na 3ª edição e assim, refazer, né, a cada 4 anos essa coleção é de um grande prazer para a gente também, porque a gente aprende nessa atualização, né? E a gente consegue melhorar a qualidade do que a gente está produzindo, sabe? Porque é muito apressado a produção do PNLD, né? Numa primeira produção sempre é uma correria. Então, assim, a gente está reeditando, sempre a gente está melhorando, né? Então, um convite também para um professor que já adota a coleção, que veja essas novidades incríveis que a gente está fazendo nessa 3ª edição. E principalmente com relação aos projetos, né? Porque a gente entende também que o material do Projeto Mosaico é muito maior do que a carga horária que o professor tem disponível nos seus 2 tempos na escola. Então, a gente sabe que a autoria do professor, ela aparece também na forma como ela adota a coleção, né? Como esse professor vai escolher o que ele vai fazer de todas essas propostas que a gente está colocando na coleção. Então, os projetos nessa edição, eles foram pensados assim com muito carinho e a gente se aprofundou muito na questão da metodologia ativa, né? Então, como criar, o que é uma metodologia ativa? Então, primeiro que a gente está propondo 2 tipos de projeto. O projeto de metodologia ativa e o projeto de linguagem. Então, todo ano tem 2 projetos para serem feitos. O de metodologia ativa é um projeto que pensa a autonomia do aluno, né? Então, como trabalhar, desenvolver a autonomia do aluno na elaboração de hipóteses, no trabalho de pesquisa, no trabalho de coletivo, colaborativo, né? E propondo uma provocação, né? Então, a gente coloca um problema para o aluno e ele vai, e trilhas, obviamente, né? A gente tem um percurso que a gente promove e sempre acompanhando e com muita instrução para o professor de como fazer isso, né? Mas o resultado final é um trabalho artístico totalmente autoral, quer dizer, os estudantes é que vão tomar os caminhos que eles acharem interessantes, inclusive na escolha da linguagem artística, né?
Então, esses projetos de metodologia ativa, a gente foi bastante ousado, a gente trabalhou com temas contemporâneos. Então, para o livro do 6º ano, que é o livro que trabalha o corpo, a gente fez o projeto Respeita as Minas, que é um projeto que enfrenta essa questão da violência contra as mulheres e contra as meninas. Então, assim, é um projeto que leva a essa reflexão, né, e estimula os estudantes a produzir um objeto de arte que reflete sobre essa questão. O 7º ano, que é o livro da comunidade, a gente propõe um projeto que chama Nós da Escola, que é um projeto que busca fortalecer os vínculos da comunidade escolar. Então, assim, ele é muito oportuno, porque é um projeto que valoriza a comunidade escolar, que desenvolve a comunidade escolar e fortalece, né, essa comunidade, inclusive no sentido da proteção e do amor, né? Nesse momento que a gente vê violências contra as escolas. Então, assim, é muito importante promover essa relação entre funcionários, professores, alunos, ex-alunos. Então, a gente vai provocando nesse projeto, né, que os estudantes busquem mesmo criar algum evento, né? Ele pode a gente provoca, a gente não induz, mas a gente dá ideias, sei lá, ele pode resolver fazer, um grupo pode resolver cozinhar e fazer um piquenique na escola, sei lá, essa seria um projeto aceitável, né? E que fortalece essas relações. No 8º ano, a gente tem o projeto Nossa Terra, que é um projeto que vai trabalhar principalmente com as questões ambientais, que ele começa exatamente estimulando um diagnóstico, né, sobre as questões ambientais do seu território. Então, a gente exatamente não quer trabalhar de uma forma externa com esse tema, mas de uma forma próxima, né, inclusive da própria comunidade escolar. O estudante pode escolher fazer o diagnóstico do seu bairro, né, de questões de lixo, do lixo ou de poluição, enfim. E novamente, né, ele vai ser conduzido nessa trilha de hipóteses, pesquisa, trabalho colaborativo e realizar um projeto artístico, né, sobre essa questão. E, por fim, no 9º ano, no livro Ancestralidade, a gente vai trabalhar com um problema que é o enfrentamento do racismo, né, que a gente precisa enfrentar na escola essa questão, promover uma educação antirracista é fundamental, trabalhar esse tema na escola com os jovens, com os adolescentes, né? Parece problemas difíceis de lidar, mas a gente trabalhou com muito cuidado o manual do professor, dando dicas e criando mesmo atividades que são debates sinceros, mas apoiados, né, por argumentos e preparando o professor para lidar, né, com o tema. E além desses projetos, a gente tem os projetos de linguagem, que também são 4 projetos, né, um para cada ano. Então, no 6º ano, a gente tem um novo projeto de dança que é inspirado, é muito legal, porque você vai criar uma coreografia inspirado num manual de máquina de costura. Então, você vai trabalhar aquelas instruções de como costurar, só que você vai traduzir isso para o movimento, né, elaborando uma coreografia coletiva. O 7º ano, a gente tem um novo projeto também muito legal, que é o Gênero no Cinema. É um projeto assim, muito lúdico também, muito interessante, porque a gente propõe uma cena que é uma cena neutra. E aí os estudantes, cada um escolhe um gênero para fazer aquela cena cinematograficamente, né, em vídeo. E então, elaborando com figurinos, com uma adaptação da própria dramaturgia, né? Então ele pode fazer um vídeo de terror daquela cena, ou um vídeo de suspense daquela cena, enfim. No 7º ano a gente tem as experiências vocais, né? Que é um projeto muito legal, desenvolvido pela Tayana, inclusive, e que vai trabalhar com a voz dos adolescentes de uma forma experimental, né? Então, também aprendendo, criando, né, formas vocais. E desmistificando esse lugar do talento vocal, né? Que só canta quando tem talento para cantar, né? Eu acho que essa é uma preocupação também. E por fim, no 9º ano, a gente tem um projeto de teatro que esse ano traz 2 novas dramaturgias, né, proposta, além de, claro, a possibilidade de também se fazer uma criação coletiva. Então, os projetos, eles estão, assim, tinindo, são lindos, tem uma apresentação super bonita, uma ilustração muito legal, assim, eu acho que eles são muito lúdicos também e muito estimulantes, né? E, assim, trabalhar com o projeto na escola é uma forma
de dar autonomia, né, para o aluno, de criar um sistema para que o aluno aprenda a aprender, né, então que ele busque as pesquisas, que ele identifique as fontes, tudo isso que é cobrado também na BNCC, e a gente, ao longo do projeto, a gente vai realizando todas essas etapas de desenvolvimento, né, e ao mesmo tempo é uma forma, vamos dizer, lúdica também, né? Assim, divertida de trabalhar, né? E produz, ao final, né, um evento artístico, um objeto artístico que pode se transformar numa exposição, que pode se transformar num encerramento de ano na escola, né? Então, assim, sempre traz essa coisa também do compartilhamento, né, do processo artístico com a comunidade escolar. Então, eu acho que, assim, se você adotou o livro, não deixe de fazer um projeto com seus alunos, né? Excelente. Acho que a gente fala tanto, né, de protagonismo do estudante, de como gerar engajamento. Gente, ouvindo esses projetos não dá vontade de ir lá ver, né? Quem não quer? Então, é uma obra que potencializa tudo isso, né? Permite que esse protagonismo de fato aconteça, essa experiência da arte, né? Vai muito além da transmissão de informações que não faria nenhum sentido num processo de educação, né? Ali por meio da arte, enfim. Então, o nosso tempo vai chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Se quiserem se despedir dos professores, fiquem à vontade aí. Só agradecer, né, a oportunidade de falar sobre a obra. É sempre um deleite, assim, para mim, poder falar, pensar, compartilhar o processo de construção, assim. Eu confesso que quando eu estou falando do Mosaico Arte, eu estou falando sobre a escola que eu quero, que eu sonho para mim, sabe? Assim, como projeto educacional. Eu acho que o Mosaico, ele traz esse reesperançar, né, que a gente fala tanto no campo da educação. Não, e ouvindo vocês falarem, a gente vê esse brilho no olhar, né? Esse entusiasmo da escola que sonhamos, e isso está refletido na obra. Então, o professor que quer resgatar isso, que quer ver, será que a escola que eu sonho é possível? É só adotar o Mosaico Arte. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade de falar com os professores. A gente sabe que é muito difícil esse contato com o professor, mas também queria deixar disponível que a gente está aqui, a gente pode responder as questões. Sim. Se vocês quiserem saber mais, escrevam no Edocente, a gente responde pessoalmente, né, nós, os autores. E eu queria dizer assim que trabalhar no Projeto Mosaico é uma experiência incrível, tem sido assim um aprendizado, sabe? Entre nós, autores, né? Porque a gente tem muita troca e nós somos pessoas diferentes, com atuações diferentes na vida profissional e com experiências diferentes nas escolas, né? E com o grupo editorial que trabalha com a gente também, né? Então a gente tem editores, assim, então é uma equipe muito grande por trás desse trabalho que a gente faz, né? E a gente interage com essa equipe, a gente aprende o tempo todo com eles também. Então tem uma coisa de trabalho, o próprio Projeto Mosaico, ele é um trabalho colaborativo, né? Por isso que ele é tão rico também, porque ele traz os olhares de todas essas pessoas que trabalham com a gente ao longo desse processo, né? E cada vez mais a gente quer ouvir os professores, porque a gente quer também, a ideia das reedições é exatamente acolher, né, o pensamento do professor, as críticas do professor, as demandas dos professores e dos alunos. Então, a gente está aqui disponível também a incluir, né, essas demandas no nosso trabalho. Então, muito obrigado e eu quero que vocês vejam, né, aproveitem, o livro está aberto aí no link, só até agosto, então aproveitem para dar uma olhadinha, para ver as novidades e que vocês adotem e que vocês possam contribuir também com o nosso trabalho. Obrigada. Muito bom, Bea. E lembrando que quando a Bea fala, né, dessa equipe tão grande que elaborou, que trabalhou, que sonhou para produzir essa obra, no momento que o professor adota, ele está levando essa equipe junto, né? Está rompendo com aquele estigma tão solitário que por vezes é o trabalho do professor. O manual do professor está muito bem estruturado, muito cuidadoso, então ali o professor também tem um apoio no seu dia a dia. Convidamos a todos a conhecer
Mosaico Arte está disponível lá no E-Docente, é só clicar, você consegue baixar a obra na íntegra e a gente tem certeza de que quem conhecer vai adorar, porque é uma obra de fato encantadora. Muito obrigada e ficamos por aqui.